Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. É uma alegria muito grande poder participar dessa conferência, poder, de alguma forma, estar com vocês na Igreja do Bessa, né? Já estivemos aí em uma outra ocasião. Um abraço para todos, abraço para o pastor Anderson, sua família, seus filhos, sua esposa. É muito bom podermos estar aqui e refletir sobre assuntos tão importantes, tão pertinentes, relevantes para o nosso tempo. Comumente nós vemos várias conferências acontecendo sobre família, várias mensagens sendo pregadas sobre família, mas gira em torno sempre da mesma coisa, né? Como ser um bom marido, uma boa esposa e tal, não sei o quê, né? E os assuntos dessa conferência são muito pertinentes, são muito atuais. Então, nós vamos tratar hoje sobre a questão do relativismo, né? Que é um assunto bem amplo, é um assunto que está presente desde a academia, dos intelectuais, até a vida ética prática daquele que sobe no ônibus para ir para o trabalho, né? Então, isso envolve a vida familiar também, envolve cultura, envolve sociedade, envolve política. Todos nós, de alguma forma, estaremos em algum momento na nossa vida envolvidos com alguma abordagem do relativismo. Então, a gente vai tentar pensar nisso a partir das Escrituras. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 6. Esse é o texto que nós vamos usar como fundamentação bíblica e teológica para nós tratarmos sobre o relativismo nessa noite. O texto nos diz assim, irmãos: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nossas vidas nesse momento, que o Senhor nos instrua, fale conosco. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos por essa conferência, pela igreja do Bessa, pela vida do pastor Anderson, por sua família. Que o Senhor seja louvado pela vida desse povo, que é nosso povo, que é meu povo. Somos igreja tua, igreja universal, espalhada por todo o mundo, unidos em Cristo. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor abençoe cada irmão, irmã que está acompanhando esta conferência através do Instagram. Que o Senhor fale, oriente, que o Senhor traga consolação, correção também e orientação para a vida através da tua palavra. É isso que nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós tocarmos no texto bíblico, nós precisamos definir algumas coisas. As definições, elas nos delimitam, elas nos ajudam a pensar sistematicamente. Sem definições, sem conceitos, nós podemos estar pensando em coisas diferentes, mas usando as mesmas palavras. Então é preciso que nós ponhamos as cercas, levantemos os muros e comecemos a colocar os conceitos, para que a gente entenda o que de fato nós estamos trabalhando nessa noite. Então, como é que nós podemos definir relativismo? Se nós falarmos em termos gerais, em termos mais populares, podemos dizer que o relativismo é a crença que não existe uma verdade absoluta. Então, essa é uma compreensão muito generalizada a respeito do relativismo, mas o relativismo é muito mais do que isso. Então, deixa eu citar aqui para os irmãos algumas definições de relativismo, brevemente, para que a gente tenha uma fundamentação mais ampla, uma compreensão mais profunda sobre o problema. O relativismo é a doutrina filosófica que todo conhecimento relativo é dependente de fatores contextuais e que varia de acordo com as circunstâncias, sendo impossível estabelecer-se um conhecimento absoluto.
e uma certeza definitiva. Também que a verdade e a moral dependem da cultura, do contexto histórico ou do tempo. Então, as verdades existem em vários universos diferentes para o relativismo. O relativismo não diz que não existe verdade. O relativismo diz que a verdade é particular, ela é contextual, ela é histórica e ela é temporal. De modo que o que é uma verdade para uma pessoa, em João Pessoa, pode não ser verdade para outra pessoa em Recife ou Santa Cruz do Capibaribe. O que é verdade na minha família pode não ser verdade na sua. Mas as verdades para o relativismo existem, mas elas são particulares. Esse é um problema filosófico que é discutido há muitos séculos, quando nós falamos a respeito do universal e do particular. Então, o que o relativismo faz? Ele nega a verdade universal e afirma verdades particulares, ainda que essas verdades particulares sejam contraditórias na existência de pessoas com as outras, na relação de pessoas com as outras. Então, a depender da cultura, a depender da família, a depender da localidade, a depender da nação, a depender do momento, a crença em um tipo de verdade pode mudar. Então, logo para uma pessoa, em uma circunstância, por exemplo, matar é errado. Em outra circunstância histórica, para ela matar pode ser certo, pode ser o seu dever. Então, o relativismo é complexo, de forma que nós estejamos tratando de um ponto de vista filosófico. Mas ele não fica apenas nos livros dos filósofos. O relativismo não fica apenas nas universidades. O relativismo escorre para toda a sociedade, escorre para todas as famílias. E nós temos a presença do relativismo em todos os ambientes onde nós estamos. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos observar a semente do relativismo sendo plantada no coração de Adão e Eva com Satanás. Satanás impõe ou sugere uma dúvida para Eva, dizendo que a verdade que Deus tinha dito realmente não precisa ser uma verdade para ela. Não precisa ser uma verdade para Adão. Não era bem assim. Na verdade, o que Deus queria, na fala de Satanás, era ser Deus sozinho, era ser independente sozinho. Isso era uma atitude egoísta, na fala de Satanás. Então, ele sugere a Eva que não escute essa verdade de Deus, mas que ela siga a sua própria verdade. Que ela pode ser independente, que ela pode ser conhecedora do bem e do mal, se ela comer do fruto daquela árvore que Deus havia proibido. Perceba que quando nós falamos do texto que nós lemos, Satanás vai sempre mentir para Eva. Primeiro ele vai dizer, e vai perguntar, Deus disse que vocês não comessem de nenhuma árvore. Deus em nenhum momento tinha dito isso. Ela corrige a Satanás, a serpente, no primeiro momento. Mas depois ela vai sendo seduzida. Até que chega um ponto que ela olha para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal e a deseja. O desejo surge no seu coração a ponto de fazê-la agir, a ponto de fazê-la tomar uma atitude, a ponto de fazê-la encarnar o entendimento de que a sua verdade é a coisa mais importante a ser feita agora, em detrimento da verdade de Deus. De alguma forma, quando nós pecamos contra Deus, nós agimos assim sempre. Nós acreditamos por um momento, enganados pelo pecado, que a nossa verdade ou a nossa concepção sobre alguma coisa é mais importante do que o que Deus está dizendo. Então, por isso que eu disse que o relativismo é muito mais profundo do que a gente imagina. Na verdade, o relativismo não é apenas uma questão filosófica, é uma questão do nosso coração. O relativismo vai nos fazer, vai nos seduzir para que nós vivamos de forma independente de Deus, como se as nossas verdades não fossem as verdades de Deus. Irmãos, Jesus nos deu uma orientação poderosa sobre isso. Por isso que ele disse, eu sou a verdade. Toda verdade procede de Deus. Assim diziam os reformadores no século XVI. Toda verdade procede de Deus. Então, depois de termos conceituado o que é relativismo, são verdades particulares e que não existe uma verdade universal, então não podemos impor uma verdade universal sobre ninguém. Nós, então, vamos entender que no entendimento do relativismo não existe uma religião correta. Existem várias. Nós vamos entender no entendimento do relativismo que não existe um padrão familiar correto. Existem vários.
Alguém pode casar com uma mulher, alguém pode casar com um cachorro, alguém pode casar com um animal, alguém pode casar consigo mesmo. Já existe isso. Tem gente por aí casando consigo mesmo. Então, as estruturas da sociedade vão mudando quando as pessoas vão entendendo que elas podem ter as suas verdades. No livro dos Juízes, nós vamos ler que cada um fazia o que lhe parecia melhor, quando não tinha juiz em Israel. Então, cada um ia estabelecendo as suas verdades, iam desprezando as verdades de Deus. Quando Deus levantava um juiz em Israel, ele restabelecia as verdades de Deus ali. Então, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para essa realidade do relativismo presente no coração e na cabeça dos homens, nós devemos perceber que o relativismo não afirma meramente que verdades não existem. Para ele, verdades existem. Agora, as verdades que existem são as suas verdades. Ou seja, você determina o que é verdade para você. Então, perceba que esta posição do relativismo é a mesma posição de Satanás, sugerindo a Eva no Éden. Quando ele estava dizendo, você tem que comer. Você não tem que seguir uma verdade universal dita por Deus. Você tem que seguir o seu coração. Tem esse ditado, né? O povo diz, siga seu coração. Faça o seu coração, o que o seu coração está mandando. Eva fez o que o coração dela estava mandando. Olha aí o que deu. Olha aí o Covid, por causa dela até hoje. A gente está sofrendo até hoje por causa da queda, né? Então não cai nesse negócio de seguir o seu coração, porque o profeta já disse que o coração é enganoso, não é? Se o nosso coração está dirigido pela palavra de Deus, então louvado seja Deus. Mas nós não estamos seguindo o coração, estamos seguindo a Deus, estamos seguindo a sua fala. Seguir o coração é sempre perigoso, porque o nosso coração é enganoso, porque o nosso coração é relativista. Nós vamos ver isso em termos práticos daqui a pouco. Então a segunda coisa que nós devemos considerar aqui, o segundo ponto que nós devemos considerar aqui, é que o relativismo estava presente no jardim, e o jardim era um lugar de comunhão com Deus, era um lugar que Adão e Eva estavam com Deus, mas estavam num período probatório, num período de provação. Então, mesmo estando em comunhão com Deus, eles foram tentados. Isso é um alerta para nós, como cristãos e como povo de Deus que tem famílias. Tenhamos muito cuidado, irmãos, porque lembre-se de uma coisa que eu vou mencionar aqui. Quando Abraão vence a guerra contra os reis e traz Ló de volta, Ló estava preso, a Bíblia vai nos dizer que o rei de Sodoma veio sugerir a Abraão que repartisse com ele as riquezas conquistadas naquela guerra. E Abraão disse que não quer o que não é dele. Abraão quer Ló. Abraão quer aqueles que pertencem a ele, que Deus deu na aliança. Não quer outras coisas, não quer as riquezas. Abraão não foi para a guerra com uma finalidade diferente no seu coração. Ele queria resgatar o seu sobrinho. Então, o que aquele texto nos ensina? Que o momento em que estamos mais suscetíveis à tentação é depois de uma grande bênção. É o momento em que nós estamos enfraquecidos e desatentos. É o momento que estamos relaxados. É o momento que nós podemos relativizar a vontade de Deus. Então, nós devemos nos lembrar, olhando para o Éden, um lugar de comunhão, que Adão e Eva foram tentados ali. Então, nós podemos estar experimentando um maravilhoso momento de comunhão com Deus. Mas isso não é garantia que nós não sejamos tentados. Tentados por verdades que não são verdades. Porque o relativismo é uma sedução maligna. Porque o que o relativismo faz? Ele diz que não existe uma verdade universal. Mas quando ele diz isso, ele está impondo uma verdade universal. Quando o relativismo diz, não existe Deus, e não existe um conhecimento concreto sobre Deus, sobre religião, tudo é relativo. Então, essa fala é uma fala absoluta. Então, quando o relativismo nega o que é absoluto, ele está impondo uma ideia absoluta sobre o relativismo, né? Na verdade, o relativismo é uma filosofia autodestrutiva, porque se tudo é relativo, então o relativismo também é relativo, não é? Mas isso não é considerado por filósofos relativistas. Hoje o relativismo não tem nem tanta força assim na academia, mas há muita força relativista na prática. Então, toda afirmação relativista é um absoluto. Então, isso já mostra que o relativismo é enganoso. E uma outra questão que nós devemos considerar aqui é que o desprezo da moral
que o relativismo propõe para o estabelecimento de uma moral particular é enganosa, é incoerente. Porque, vamos dar um exemplo. Se um homem vem de uma tribo, vamos dizer assim, canibal, e ele vem habitar no nosso meio, numa cidade, numa zona urbana, e ele assassina várias pessoas, e ele come essas pessoas. Como é que nós vamos julgar isso? Com base no relativismo. Bom, eu vou julgar como errado, porque na minha cultura o assassinato e o canibalismo é uma monstruosidade. Então nós vamos julgar assim, porque é a nossa cultura, é o nosso tempo. Mas na cultura dele, no tempo dele, no lugar dele, aquilo é a coisa mais normal do mundo. Ele veio daquela cultura. Então, como é que nós vamos julgar essa questão agora? Se eu julgá-lo pela minha cultura, eu não estou sendo relativista. E se eu julgar pela cultura dele, o absorvendo, eu estou deixando alguém que cometeu um crime cometer outros crimes. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou deixar que um canibal continue matando pessoas ou eu vou prendê-lo com base no meu contexto? Vai existir um choque aí de absolutos e um dos dois vai ter que prevalecer. Ou ele vai ficar solto ou ele vai ficar preso. Então, o relativismo cai por terra diante de uma questão como essa. Porque é preciso que tenha absolutos para se resolver problemas. Me diga, irmãos, como nós resolveríamos problemas jurídicos sem absolutos? Como nós resolveríamos problemas familiares sem absolutos? Como nós argumentaríamos a favor de que criminosos precisam pagar pelos seus crimes se não existe lei? O que são leis? Leis são absolutos. Leis são absolutos. Como nós viveríamos sem lei? O homem não pode viver sem lei. Veja que quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá leis a Adão e Eva antes da queda. Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. Isso é lei. Agora, isso é uma lei pré-redentora, antes da redenção. Vamos ter também lei pós-redentora, pós-queda. Né? Lei redentora pós-queda. Então, sempre existiu lei. A lei de Deus é santa, justa e boa. Lei é absoluto. Então, nós não podemos viver num mundo sem absolutos. Imagine se nós vivêssemos numa cidade, naqueles momentos que nós estamos saindo para o trabalho, 6h30 da manhã, João Pessoa, acho que ainda é melhor, mas Recife, misericórdia, você tem que sair de 3 horas da manhã para chegar de 8 horas no trabalho. Imagine se nós não tivéssemos semáforos, se nós não tivéssemos sinalização de trânsito. Como é que ia ser? Aquilo são absolutos. É preciso que se respeite aquelas leis. Se não houver essas leis, nós vivemos num caos. E é isso que o relativismo faz. É levar os homens a um estado primitivo de caos. Por isso que o relativismo é enganoso. Então, deixem-me chegar aqui já caminhando para a minha conclusão. Algumas questões relacionadas à família. A relação do relativismo com a família. Existe um tipo de relativismo que eu chamo de circunstancial. Não é um relativismo filosófico ou moral. É um relativismo circunstancial. Essa espécie de relativismo não é apreendida e vivida por pessoas que confessam intelectualmente que são relativistas, mas por pessoas que confessam que são absolutistas ou até cristãs, mas vivem de forma relativista. Então, elas vivem desonestamente, elas mentem, elas não são íntegras, elas relativizam a verdade, relativizam a ética, a depender das circunstâncias que elas estão vivendo. Se ela estiver numa circunstância que a favoreça, então ela vive de acordo com os absolutos de sua fé cristã. Se ela está diante de uma circunstância que não a favoreça, ela abandona a fé cristã absoluta, não é? Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos em relação a essa questão. A família pode ser grandemente impactada pelo relativismo e está sendo impactada pelo relativismo. Nós vivemos em um tempo em que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chama de tempos líquidos. Os relacionamentos deixam de ser sólidos para serem líquidos. Veja, hoje casais cristãos deixam de ter filhos ou optam em não terem filhos porque eles julgam que os filhos serão um atrapalho para a sua vida profissional.
para a sua vida de estudos, que eles não terão o lazer que eles tinham antes. Então, eles optam não ter filhos. Isso é uma manifestação relativista, circunstancial, porque a Escritura vai nos dizer que a geração de filhos é um mandamento do Senhor, a não ser que o casal não possa ter. Se houver algum impedimento fisiológico, então realmente não se torna pecaminoso. Mas quando nós relativizamos isso, eu não quero ter filho porque vai me dar muito trabalho, não vou dormir, eu vou gastar muito. Né? Dizem que um filho do nascimento até a faculdade, a gente gasta 2 milhões, né? Tem gente que se apavora quando vê um negócio desse. Misericórdia, vou gastar 2 milhões para uma criatura dessa. Mas filhos são heranças, são bênçãos do Senhor para nós. É uma coisa maravilhosa, inexplicável. Mas muitos cristãos têm relativizado isso, achando que a questão da presença dos filhos na família é uma questão opcional. Você pode, podemos dizer assim, se programar quanto ao tempo para que os filhos venham. Mas não é opcional de você ter ou não filhos. Nós precisamos mudar a nossa compreensão. Porque no evangelicalismo brasileiro, nós acreditamos que a igreja só cresce através da pregação e conversão de infiéis. Mas a igreja cresce também com o nascimento de filhos, irmãos. Os nossos filhos são filhos da aliança. Isso não quer dizer que porque é meu filho, ou porque os filhos do pastor Anderson são filhos de crentes, não quer dizer que eles são salvos. Eles precisam confessar um dia Jesus como seu Salvador. Eles precisam ter um encontro com Cristo. Mas eles estão debaixo da aliança. Eles fazem parte da igreja visível. Então a igreja também cresce quando crianças nascem. No Antigo Testamento, não eram chamados apenas de igreja aqueles que realmente eram convertidos, verdadeiramente eram convertidos. Todos eram chamados de igreja. Nós temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível são os regenerados, os que realmente nasceram de novo. Mas a igreja visível é todos aqueles que estão ali, os regenerados e os não regenerados. Então, os filhos fazem parte da igreja, mas muitos cristãos têm relativizado isso. Muitos casais cristãos e muitos não cristãos talvez estejam assistindo esta conferência, ou verão amanhã, quando ficar salvo aí nos stories, substituem os filhos por animais. Preferem criar um cachorro e dizer que é mãe e pai do cachorro do que ter um filho. Não tenho nada contra você ter um cachorro, você ter um papagaio, você ter qualquer outro animal de estimação. Mas animais não são filhos. Os animais também estão debaixo da aliança, porque tudo que está na nossa vida está debaixo da nossa aliança com Deus. Mas os filhos são herança. Animais não são chamados de herança. Herança é algo que não nos pertence, mas algo que nos é dado. Então, os filhos nos são dados. Muitos casamentos têm relativizado isso. Muitos cristãos têm relativizado essa questão do crescimento da família como um mal. E não é um mal. Isso é um pensamento secular. Isso é uma imposição do relativismo secular. Que você pode ser feliz com filho ou sem filho. Né? Quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que várias mulheres oraram pedindo a Deus filhos. Vamos ver que Davi rogou a Deus, se humilhou e jejuou para que Deus deixasse que seu filho vivesse, o que foi fruto do adultério com Batseba. Então vamos ver os servos de Deus rogando por crianças, porque crianças são bênçãos. Jesus disse, deixem vir a mim os pequeninos, não os impeçam. Então nós precisamos abandonar essa perspectiva secular, relativista, quanto aos filhos e abraçar as verdades das Escrituras. Uma outra questão que nós devemos considerar quanto à família, não é? É a orientação dos nossos filhos em relação à religião. O pastor Anderson falou da utilização que ele faz dos catecismos reformados, infantis, com os seus filhos. Muitos crentes acham que devem deixar os seus filhos crescerem e escolherem se serão crentes ou não. Então, eles abandonam seus filhos à sua própria sorte, ao seu próprio coração. Como eu havia dito, os filhos precisam crescer debaixo da aliança, aprendendo quem é Deus. E os pais oram para que seus filhos sejam convertidos pelo Senhor, sejam salvos pelo Senhor. Mas eles precisam ser criados como crentes, serem levados para a igreja, seguir uma ética bíblica, porque a ética bíblica não é apenas para os crentes, são para todas as pessoas, irmãos. Quando nós lemos, não adore outros deuses, não faça imagem de escultura, não invoque o nome do Senhor em vão,
honre o seu pai e a sua mãe, não furte, não mate, não cobice, não diga mentiras, não diga falso testemunho. Isso são leis éticas que Deus deu à humanidade, não só à igreja. Nenhum homem pode matar, nenhum homem pode cobiçar, nenhum homem pode adorar outros deuses. São pecados que Deus condena. Mas quando Deus diz também na sua palavra, guarde o dia do sábado para o santificar, ou seja, ali é o dia do culto, que há uma substituição do sábado judaico para o primeiro dia da semana como dia do culto, por causa da ressurreição do Senhor. Aquele dia de culto também é um mandamento moral. Todos os homens devem obedecer aquilo. Quando eles não cultuam ao Senhor no dia que o Senhor determinou em sua palavra, eles também estão pecando. Então, aquela não é uma verdade apenas para nós. É uma verdade para todos os homens. Mas, às vezes, nós interpretamos assim. Quando, no ambiente de trabalho, nos sugerem a tomar decisões ou posturas contra a ética bíblica, muitas vezes nós somos seduzidos por um relativismo circunstancial. Há alguns dias dava aula em um dos nossos seminários da Aliança e falava sobre a ética cristã e cosmovisão e cultura. E uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. Pastor, eu trabalhava num gabinete político e eu recebi uma ordem para, na verdade, cometer um crime. O que eu tinha que cumprir era algo criminoso. Se eu não fizesse, eu seria demitida. Para que eu permanecesse no trabalho, eu precisaria fazer aquilo. O que é que o senhor me recomenda? Eu disse, bem, Jesus disse que quem quiser segui-lo deve tomar a sua cruz e seguir. A cruz é a obediência. Obedecer a Deus nem sempre será simples, nem sempre será fácil e nem sempre nos trará lucros. Muitas vezes, obedecer a Deus nos trará aparentes e momentâneos prejuízos. Então, o discipulado tem um custo. O custo do discipulado é viver debaixo da verdade de Deus, da verdade absoluta de Deus, e sofrermos, muitas vezes, até algumas penalizações nesta terra. Paulo vai dizer o seguinte: as aflições do tempo presente não se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Então, muitas vezes, como cristãos, nós vivemos nesse relativismo circunstancial. Nós temos medo de querermos ser muito certos, não é? E quando a Bíblia fala não seja demasiadamente justo, a ideia ali, irmãos, não é que nós não tenhamos que nos esforçar para vivermos a vontade de Deus. A ideia ali é para que nós não sejamos hipócritas, que nós não sejamos meros moralistas, mas é preciso um esforço de nossa parte para vivermos os absolutos dos ensinos divinos na nossa vida prática, na nossa vida diária, na nossa vida familiar, na nossa vida na igreja. É isso. Amém. Pastor Thomas, queria agradecer aí o senhor por estar aqui conosco. Nós vamos fazer um breve bate-papo aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode aí fazer. Vamos tentar nos deter ao tema na perspectiva da família, até que ponto esse relativismo pode alcançar algo prático na nossa casa. Porque, às vezes, a gente pensa esses temas só a partir da academia, não, isso aí isso está lá nas carteiras da universidade, e eu não quero nem saber com isso aí. Eu estava até ouvindo hoje um cantor em uma de suas ministrações, fazendo uma análise de 1 Coríntios 13. Olha, você não precisa saber quem é Jesus, você não precisa se aprofundar em teologia, você tem que apenas... Então, essa é a ideia de muitas pessoas de que a teologia é algo dos livros, não é algo da prática. De que o estudo não é algo do dia a dia, é algo só das reflexões imateriais e distantes. Mas, por exemplo, imagine um camarada que ele relativiza papéis domésticos. Então, sobre quem cai o papel da liderança na família? Então, isso é um princípio que tem sido relativizado. Então, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer aí. E aí, pastor Thomas, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a relativização da liderança. Né? Muito bem.
algumas pessoas têm visto isso como um sinal de machismo, como uma diminuição da importância da mulher. Então, como é que você vê isso aí? Deixa eu tentar explicar aqui, pastor, de forma que eu esteja preso ao conceito divino de liderança. Irmãos, quando nós falamos a respeito da liderança e da família, que se estenderá para a igreja, porque a família, a origem da igreja é a família, Deus cria no Éden uma família e ali surge a igreja. Nós precisamos entender algumas coisas. Quando nós falamos, por exemplo, sobre a Trindade, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Nós entendemos em teologia bíblica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus. Então, eles têm os mesmos atributos. Não há nenhum menor do que o outro ali. O Pai é onisciente, o Filho também, o Espírito também. Todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. Então, nós chamamos isso, deixa eu tentar usar os termos da teologia, mas traduzir para vocês. Nós chamamos isso de trindade ontológica. Ou seja, o ser de Deus, as três pessoas, possuem a mesma natureza, os mesmos atributos. Mas o Filho é quem morre na cruz, não o Pai. Não é o Espírito Santo que morre na cruz, é o Filho. Então, a Bíblia atribui, por exemplo, a criação ao Pai. Embora o Filho esteja envolvido, o Espírito esteja envolvido. A Bíblia atribui a santificação da igreja ao Espírito, por meio da palavra, não ao Pai. Embora o Pai esteja envolvido e o Espírito esteja envolvido, porque eles são um. O que eu quero dizer com isso? Que na Trindade, embora eles tenham a mesma natureza, eles têm funções diferentes dentro da divindade. Isso não diminui o Filho, nem diminui o Espírito Santo. Então, quando Deus constrói a família e dá a liderança ao homem, isso não quer dizer que a mulher é inferior ao homem. Quer dizer que na economia divina, o papel de liderança é do homem e o papel de auxiliadora é da mulher. Agora, vamos continuar comparando isso com a doutrina de Deus. Paulo vai nos falar o seguinte, que a figura do homem como líder na sua casa se assemelha à figura de Cristo. Isso não quer dizer que ele deve ser um líder dominador, intransigente, opressor, ignorante. Mas ele deve amar sacrificialmente aqueles que Deus lhe deu, sua mulher e seus filhos. Deve liderar com amor e com sacrifício. E a Bíblia vai usar um termo muito interessante, porque quando diz que a mulher é auxiliadora, esse verbo hebraico também é usado nos Salmos para Deus como auxiliador do seu povo. Deus Pai. Então, assim como o homem deve representar Cristo na casa, liderando sua mulher, seus filhos, sacrificialmente, piedosamente, a mulher representa Deus o Pai na sua casa, auxiliando seu esposo e seus filhos, amando seu esposo e seus filhos. Então, a gente precisa acabar de fazer essas leituras da fé através de ideologias feministas, que vão tentar detonar esse entendimento do cristianismo, que vão dizer que isso é uma doutrina burguesa, que isso tem que ser desprezado, que o casamento tem que ser desprezado. Karl Marx disse isso, que o casamento tem que ser desprezado. O casamento é uma peste que promove opressão. Então, isso são doutrinas direto do inferno para a nossa sociedade. Então, precisamos entender que a liderança masculina é com base no amor. A liderança do homem é com base no amor. Aí, uma outra pergunta que surge disso. E se o homem não for crente? E se ele não for piedoso? Como é que a mulher cristã, a mulher dele que é crente, deve se portar? Lembremos do que Pedro disse. Ganhe o seu marido sem palavra. Seja piedosa. Ame ele. Cuide dele. Seja prudente. Há muitas mulheres que muitas vezes vacilam nesse testemunho aos seus maridos. Os maridos não são crentes. A mulher é crente. Ela quer viver na igreja orando todo dia. Quer viver em vários trabalhos. Só vive na rua. Não cuida do marido. Não cozinha para o marido. Não lava a roupa do marido por aí. E não faz os seus deveres domésticos. E aí depois diz que o seu marido é inimigo da igreja, é inimigo de Deus. Não é. Você está cooperando para que ele age dessa forma. Então o seu testemunho é muito poderoso. Não só pela sua palavra, mas pela forma que você vive na sua casa. Então, esses são alguns princípios que devem nortear a figura masculina. Por outro lado, eu vou colocar isso aqui também, tem sido enfraquecida. Nós, a cada dia, temos visto homens fracos em sua liderança.
que abrem mão da sua liderança. E alguém precisa liderar, então a mulher lidera. Ele não lidera a família no sustento, na provisão do alimento, do sustento material. Ele não lidera a família espiritualmente. Ele não lidera a família na sua frequência ao santo culto do Senhor. Então, a mulher faz isso. Né? Isso é um vacilo. Então, o que é que a Bíblia vai nos dizer sobre a liderança do homem na casa, em relação à adoração? Veja, Deuteronômio capítulo 6 vai nos dizer que as crianças devem receber a palavra de Deus, deve ser inculcado na cabeça delas. A ideia ali é ensiná-las repetidamente a palavra de Deus. Mas quando o texto diz isso, diz que isso é fruto do amor a Deus. Os versículos anteriores vão dizer: amarás o Senhor teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus. Depois vão dizer: inculque na cabeça da criança a doutrina. Então, um pai, um homem, um chefe de família, que apenas coloca o dinheiro dentro de casa, que paga boa escola para os filhos, que paga, sei lá, o judô, o clube de futebol, que bota a menina no balé e acha que é suficiente e abandona o cuidado espiritual dos seus filhos, está errado também. Você deve suprir a sua família em todas as áreas. Não é errado você querer que seus filhos estudem em boas escolas, se esforce para isso, trabalhe para isso. Não é errado você querer que sua família coma bem, se vista bem, trabalhe para isso e ganhe dinheiro honestamente para fazer isso. Mas se você abandona a liderança espiritual da sua família, você errou em tudo. Você errou em tudo. Se você está preparando seus filhos para serem médicos, engenheiros, enfermeiras, advogados, advogadas, e não está preparando seus filhos para serem homens de Deus e mulheres de Deus, você fracassou como líder. Você fracassou. Não adianta apenas só uma boa educação. Não adianta uma boa casa, não adianta boa comida, se você não lidera espiritualmente seus filhos. Muitas meninas têm dificuldades em seus relacionamentos matrimoniais por causa da figura masculina do seu pai, por causa dos vacilos que o seu pai deu, da falta de liderança e piedade do seu pai. Muitas vezes eram ímpios, mas muitas vezes, infelizmente, eram crentes. Então, essas são questões práticas que nós devemos considerar. É interessante, pastor Thomas, essa fala, que ainda alguns pais têm a coragem, e eu falo pai homem, de dizer assim: mas o que é que está faltando aqui? Eu dou tudo. E tudo que ele acha é a despensa cheia. O tudo que ele acha é o tênis, é o sapato, mas são extremamente omissos no exercício da piedade em casa, são extremamente distantes do fervor ao culto a Deus, e isso reflete na vida espiritual dele. Né? Eu acho interessante uma fala do John Wesley, que John Wesley diz assim: olha, eu não conheci nenhum teólogo melhor do que a minha mãe. Então, ele via os pais deles, como o pai dele, no caso ali a mãe, né, como uma grande ajudadora e conhecedora da santa lei do Senhor. Então, sobre você, pai, que está aí nos escutando, nos assistindo, que Deus lhe ajude nessa condução. Às vezes nos esforçamos tanto para levar o menino para a escola, para buscar da escola, leva para o inglês, traz do inglês, vai para a escolinha de futebol, vai para o Kumon, vai para o judô, vai para o balé. É tanta coisa que esses meninos estão parecendo mais uma rotina de um operário. Verdade. E nem espaço tem para soltar pipa mais, jogar uma bola, soltar um piano. Estamos mais preocupados em produzir uma cidadania socialmente aceitável e próspera do que filhos de Deus. Então, pastor, muito obrigado aí por sua fala. Pastor. Que Deus abençoe a sua vida. Viu? Um abração aí do seu filhinho aí, na esposa. E queremos agradecer a sua participação. Para finalizar, se eu tiver alguma fala final, pode colocar aí para a gente. Certo. A minha fala final aqui para todos os irmãos, não é? Principalmente para os pais, muitas vezes diante de uma conferência como essa, diante de tudo que é exposto, muitos cristãos olham para si mesmos e ficam até desesperados.
olham para si, mas como é que eu vou fazer? Eu estou fazendo tudo errado, misericórdia. E como é que eu vou fazer agora? Tudo está acabado. Veja, não é assim. Qual a minha recomendação para você? Se você entende a palavra do Senhor, sabe o que o Senhor está dizendo, mas não sabe como fazer, perca a vergonha, procure o pastor de sua igreja, peça orientação, peça uma direção, porque não é vergonha nós perguntarmos o que nós não sabemos. É vergonhoso nós permanecermos na ignorância. Então, o Senhor nos dá a sua palavra para que a gente conheça a sua vontade. Então, vivemos sempre num processo de aprendizagem. Os nossos filhos não aprendem a falar, não aprendem a andar, depois eles aprendem a correr, depois aprendem a desobedecer. Quanto o tempo vai passando, com mais intensidade eles aprendem isso. Então, nós vivemos numa vida de aprendizado. Então, não deixe essas coisas entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas deixe isso descer ao seu coração. Coloque isso em prática. Procure uma igreja, se você está nos ouvindo e não está numa igreja bíblica que ensina a palavra de Deus. Se a sua igreja não ensina a palavra de Deus, você não tem o que estar fazendo lá, não. Você tem que estar num lugar onde você esteja sendo alimentado da palavra de Deus. Eu digo isso com a maior tranquilidade do mundo. Se em um lugar você não está sendo alimentado da palavra de Deus, você vai adoecer. Você vai adoecer sua alma, adoecer sua família. Então procure um homem de Deus, um servo de Deus. Se os irmãos estão ouvindo, já estão no BS, tem o pastor Anderson, que é um ministro fiel. Procure o pastor, peça orientação, peça direção, peça indicações de literatura para ler sobre o assunto. E Deus vai abençoar você. Nem tudo está perdido. A esperança, Jesus é a nossa esperança. Deus abençoe, pastor. Um abraço. Foi um prazer participar. Amém, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe aí. E contamos aí com as suas orações. Manda um abraço para a igreja amada aí em Santa Cruz, no nome de Jesus. Tá bom? Amém. Até mais, pastor.